Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que uma vez mais, na Tua graça, Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos porque, uma vez mais, nós podemos ter a certeza que Tu estás entre nós. Não por qualquer mérito da nossa parte, mas porque Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Bom Pai, peço-te simplesmente, Senhor, que possas fazer com que cada um de nós possa reconhecer a Tua presença entre nós. Que o Teu Espírito, Senhor, que inspirou os autores sagrados a escrever o que escreveram, seja o mesmo Espírito que venha iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração, não só para compreendermos, mas sobretudo para aceitarmos aquilo que Tu tens em reserva para nós. Fica, pois, connosco, Senhor, tudo isto pedimos e desde já pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos, bem-vindos a cada um de vós. Nós vamos então hoje entrar propriamente no estudo do grande conflito, uma vez que a semana passada fizemos a introdução e hoje vamos então para o capítulo 1. Este capítulo é um dos mais longos do grande conflito, de modo que eu hoje vou avançar um bocadinho rápido. Só vamos fazer exatamente metade do capítulo 1. Muito bem. Vamos lá ver se eu me entendo hoje aqui com... Já está ligado. Bom. Tá? Só tem a luzinha. Muito bem. Este capítulo começa com uma declaração que Jesus fez no Monte das Oliveiras. E aquilo que Jesus disse foi o seguinte: se tu também compreendesses, se tu, referindo-se a Jerusalém, ou melhor, aos habitantes de Jerusalém, como é óbvio, se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás entender, lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio salvar. Esta foi uma declaração muito forte que Jesus fez. E vamos ver o que é que nos diz mais a serva do Senhor. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. O cenário que se estendia diante dele era belo e calmo. Era a altura da Páscoa. Sabem que a Páscoa era, de todas as festas religiosas que havia no antigo Israel, aquela em que o maior número de pessoas iam até Jerusalém. Vindos de todas as terras, os filhos de Jacó tinham-se reunido ali para celebrar a grande festa nacional. No meio dos jardins, vinhas e encostas relevadas, cheias com as tendas dos peregrinos, ou seja, daqueles que vinham fora de Jerusalém. Erguiam-se as colinas dispostas em socalcos, os imponentes palácios e as maciças muralhas da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer orgulhosamente: estou sentada como rainha, não verei o choro. Sendo formosa então e julgando-se tão segura do favor do céu como quando, séculos antes, o rei trovador, nomeadamente o rei Davi, cantou: Sião, o mais belo dos montes, alegria de toda a terra, é a verdadeira montanha de Deus. Atenção que o nome Sião não é necessariamente sinónimo de Jerusalém. Sião estava em Jerusalém, mas Sião não é exatamente sinónimo de Jerusalém. Sião era exatamente o local onde estava o templo. E sabem que era no templo que a presença do Senhor se manifestava, através da famosa nuvem, da Shekinah. Bom, isto no primeiro templo, porque no segundo templo não havia Shekinah. Iremos ver isso hoje. Bem à vista estavam os grandiosos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve das suas paredes de mármore e refletiam-se no portal de ouro, na torre e no pináculo. A perfeição da formosura levantava-se como o orgulho da nação judaica. Esta perfeição da formosura referia-se, portanto, ao templo em Jerusalém. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? O que levou os discípulos a chamar a atenção para Jesus: ó Senhor, olha para este templo. Eles tinham orgulho do seu templo. E não eram só eles, qualquer judeu. Entretanto, os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus eram muito diferentes.
Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Consegue imaginar Jesus a chorar? Jesus que certamente sentia esta grande angústia, e irão ver porque é que ele sentia esta angústia. No meio da alegria generalizada provocada pela sua entrada triunfal, isto já tinha acontecido, enquanto se agitavam ramos de palmeira, alegres hosanas despertavam ecos nas colinas, e milhares de vozes aclamavam-no como rei. O Redentor do mundo sentia-se oprimido por uma súbita e misteriosa tristeza. O que é que provocava esta misteriosa tristeza no coração de Jesus? Pois bem, já irão ver. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder tinha vencido a morte e chamara do túmulo os seus cativos, chorava. Isto não era causado por uma mágoa normal. Eram lágrimas de uma agonia intensa e irreprimível, ou seja, que não se pode reprimir. As lágrimas não eram por si mesmo, olhem aqui, não eram por ele. Embora soubesse perfeitamente para onde os seus passos o levariam, ele não estava ignorante também o que é que o aguardava. Ele sabia muito bem. Se ele estivesse ignorante, pois bem, mas ele sabia exatamente. Mas não era por ele que ele chorava. Então era por quem? Diante dele estava o Getsémani, cenário da sua próxima agonia. Estava também visível a Porta das Ovelhas. Sabem que Jerusalém tinha várias portas. Cada uma tinha um nome. E esta Porta das Ovelhas era normalmente para onde os sacrificadores que iam ao templo passavam. E vão ver que isto tem um significado. Através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir-se para ele, Cristo, quando fosse como um cordeiro levado ao matador. Jesus passou por ali. Em cumprimento de todos aqueles sacrifícios que tinham sido feitos anteriormente. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação. Sobre o caminho que Cristo em breve deveria percorrer, cairia o horror de grandes trevas, quando ele apresentasse a sua alma como uma oferta pelo pecado. Contudo, e agora aqui vem a explicação da sua angústia. Contudo, não era a antevisão destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra nessa hora de alegria. Hora de alegria para a cidade em geral. Nenhum sinal da sua própria angústia sobre-humana perturbava aquele espírito abnegado. Chorava porquê? Olhem aqui, claramente dito. Pela sorte de milhares de habitantes de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele tinha vindo abençoar e salvar. Jesus não chorava por ele próprio, chorava pelos habitantes de Jerusalém. E chorava por eles porquê? Porque ele antevia claramente qual iria ser a sorte deles. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e do seu cuidado protetor, demonstrados ao povo escolhido, estava diante dos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o Filho da Promessa, como vítima submissa, tinha sido colocado no altar, símbolo da oferta do Filho de Deus. Quem é que se lembra o que é que se passou no Monte Moriá? Lembram-se? O que é que aconteceu no Monte Moriá? Isaac, exatamente. Que ia sendo sacrificado, mas que acabou por não ser. Sabe o que é que aconteceu exatamente no Monte Moriá? Pois bem, ali no Monte Moriá Jesus iria morrer séculos mais tarde. É interessante como, por aqui nós podemos ver por estes pequenos detalhes, como o Senhor conhece a história. Ali o pacto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao Pai dos crentes. Ali as chamas do sacrifício que subiam aos céus, da eira de Ornã, tinham desviado a espada do anjo destruidor. Isto é um relato que está em 1 Crónicas 21. Como um símbolo apropriado do sacrifício e da mediação do Salvador em favor do homem culpado. Jerusalém tinha sido honrada por Deus sobre toda a terra. O Senhor tinha escolhido Sião e desejou-a para a sua habitação. Cá está Sião, o local da sua habitação, que era onde estava o templo. Ali, durante séculos, santos profetas tinham apresentado mensagens de advertência. Ali, sacerdotes tinham agitado os turíbulos. O que é os turíbulos? Aqueles, os incensários, onde se põe um incenso. Ainda hoje, em algumas religiões, os sacerdotes usam aquilo para abanar, para espalhar a nuvem do incenso. Ali, sacerdotes tinham agitado os turíbulos e a nuvem do incenso, com as orações dos adoradores, tinha subido diante de Deus. Ali, diariamente, tinha sido oferecido o sangue dos cordeiros mortos, que apontavam para o Cordeiro de Deus que havia de vir. Ali, Jeová tinha revelado a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Ali aonde? No templo. Exatamente. Ali tinha repousado a base daquela escada mística que ligava a terra ao céu. Lembram-se? Quem é que sonhou esta escada? Jacó, exatamente, quando ele estava em fuga de casa, ou melhor, do seu irmão, que queria matá-lo.
escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Se Israel, como nação, tivesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém, olha, escutem bem esta frase, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. E olhem que aqui não é Ellen White a inventar algo, porque isto vem claramente referido em Jeremias 17, 21 a 25. E como eu referi aqui na última pregação que fiz, sabem qual era o principal pecado que pesava sobre a cidade de Jerusalém? Era exatamente a transgressão do sábado. Porque eles carregavam cargas comerciais no sábado, ou seja, faziam o sábado um dia como outro qualquer. E o Senhor disse, se vocês evitarem fazer isso, Jerusalém será habitada para sempre. Tinham resistido à graça do céu, mas a história daquele povo favorecido era um registro de apostasias e revoltas. Tinham resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e desprezado as suas oportunidades. Amigos, deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses para dizer o seguinte. Isto é algo de terrível. Quando Deus nos dá oportunidades e nós não as aproveitamos, isso é terrível. E sobretudo quando o Senhor demonstra a sua graça e nós não a aceitamos, isso é algo que é absolutamente terrível para nós. Sabem que todos aqueles que se perderão e que serão ressuscitados após o milénio, nós sabemos, na segunda ressurreição, nenhum deles se perderá ou se terá perdido porque cometeu grandes pecados. Porquê? Porque haverá seguramente pessoas no céu que terão cometido, aos olhos humanos pelo menos, pecados bem maiores e que estão no céu. E que estarão no céu por toda a eternidade. E outros que cometeram menos pecados e serão destruídos para todo o sempre. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença é uma coisa muito simples. É que uns aceitaram a graça e o perdão que o Senhor lhes ofereceu misericordiosamente e outros não aceitaram. E agora a grande pergunta é, mas porquê que alguns não aceitam? Sabem porquê? Porque para aceitar é preciso que, em primeiro lugar, alguém reconheça que precisa dessa graça. E para reconhecer isso é muito difícil. Por isso é que há um texto em Jeremias 3,13 que diz, tão somente reconhece a tua iniquidade. É como se fosse um apelo da parte do Senhor a dizer, não preciso de mais nada da tua parte, eu só preciso que reconheças a tua iniquidade. Porque se reconheceres a tua iniquidade, tudo depois se torna fácil. Pois bem, quando nós recusamos a misericórdia de Deus, aí as coisas complicam grandemente. De modo que, volto a dizer, ninguém se perderá por ter cometido pecados. Nós podemos nos perder por não querermos aceitar a graça do Senhor revelada a nós para o perdão desses mesmos pecados. É que para nós reclamarmos a graça, primeiro temos que fazer uma confissão. E a confissão envolve, deixem-me usar aqui uma expressão que todos nós conhecemos, muito popular, nós darmos o quê? Como é que se chama isso? O braço a torcer. E muitos não estão dispostos a fazer isso. Mas se nós não fizermos isso, amigos, estamos perdidos. E foi o que aconteceu com este povo, em Jerusalém. Tinham resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e desprezado as suas oportunidades. Embora Israel se tivesse rido dos mensageiros de Deus, imaginem, ainda por cima ridicularizavam os mensageiros de Deus, desprezado as suas palavras e maltratado os seus profetas. Há um texto, este texto aqui, que é muito claro sobre isso. Ele ainda se manifestará a eles como o Senhor Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em amor e verdade. Apesar das repetidas rejeições, a sua misericórdia continua a interceder. Mas sabem uma coisa? Embora haja um salmo que diga várias vezes, repete, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabem que na aplicação da misericórdia de Deus a alguém, pois bem, essa misericórdia não dura para sempre. Eu pergunto, durou para sempre a misericórdia de Deus para com os antediluvianos? Durou para sempre a misericórdia de Deus para com os habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas? Durou para sempre a misericórdia de Deus para com Jerusalém e Judá? Para com o rei do norte, quando foi conquistado pela Assíria, depois o reino do sul, Judá, por Babilónia? Durou a misericórdia de Deus para sempre em relação a Jerusalém, no ano 70, como iremos ver neste primeiro capítulo. Durará a misericórdia de Deus para sempre no final dos tempos, quando o Senhor finalmente fará derramar sobre os ímpios, os impenitentes, os rebeldes, as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16. É claro que a misericórdia de Deus não dura para sempre. Então como é que nós entendemos aqueles textos que dizem repetidamente a misericórdia de Deus dura para sempre? Por uma razão muito simples, é que Deus, Ele próprio, dura para sempre. E como a misericórdia é uma característica do caráter de Deus, como Deus dura para sempre, a misericórdia que é inerente à pessoa de Deus dura para sempre. Mas na aplicação dessa misericórdia a alguém, pois bem, o tempo da graça termina para alguns. Ou seja, Deus dá-nos um tempo de graça
E quando ele entende, só ele sabe, felizmente, quando ele entende que já deu oportunidades demasiado a essas pessoas, então retira a sua graça. E quando a graça é retirada definitivamente de alguém, aí se chama o pecado contra o Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz que esse pecado não tem perdão. A pessoa abusou demasiadas vezes dos apelos convincentes do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Israel. Não uma, mas 2 vezes. Com um amor maior do que o de um pai por um filho, pelo filho muito amado, Deus tinha-lhes enviado constantemente advertências pelos seus profetas, porque tinha amor ao seu povo e ao seu santuário. Quando as admoestações, os pedidos e as censuras falharam, enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom. Pergunto, que dom é este? O dom de Jesus Cristo, obviamente. O próprio Filho de Deus foi enviado para insistir com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Isto há um texto neste Salmo 88 que diz isso mesmo. Ou seja, imagina esta imagem da agricultura. Deus pegou numa vinha que estava no Egito e agora transplantou-a para a terra prometida. E fez todo o cuidado deu todo o cuidado por essa vinha. Olhem aqui, a sua própria mão tinha expulsado os gentios de diante deles. Quando expulsou, portanto, os cananeus, os amorreus, os fariseus. Lembram-se o que é que o texto bíblico diz? Plantou-a num outeiro fértil. E reparem que aqui outeiro fértil não é só no sentido físico, literal, mas é também no sentido espiritual. Ali seria um local muito apropriado para eles poderem desenvolver espiritualmente. Mas era fértil também sob o ponto de vista físico. Lembram-se, por exemplo, daquela famosa expressão que vem muitas vezes no Antigo Testamento, nomeadamente no livro de Êxodo, era uma terra que manava, quem conhece? Leite e mel. Porque é que era usada essa expressão? Para mostrar precisamente a fertilidade daquela terra. O seu cuidado protetor é envolver-a completamente. Enviou os seus servos para a cultivar. Pergunto, que servos eram estes? Conhece aquele texto de Amós 3,7 que diz: porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, Deus enviou geração após geração profetas para quê? Para cuidar da sua vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, exclama ele, que eu lhe não tenha feito. No entanto, quando esperava que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Coisa terrível, não é? Mesmo assim, ainda com a esperança de encontrar frutos, veio em pessoa à sua vinha, pois talvez ela ainda pudesse ser salva da destruição. Reparem, Deus vai até ao limite dos limites, sempre procurando a salvação de alguém. Cavou-a, podou-a e protegeu-a. E isto o fez durante os seus 3 anos e meio de ministério nesta terra. Foi incansável nos seus esforços para salvar esta vinha, que ele próprio tinha plantado. Durante 3 anos o Senhor da Luz e da Glória tinha andado por entre o seu povo. Mais especificamente, 3 anos e meio. Mesmo assim, ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, isto durante o seu ministério nessa terra, aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo com que os coxos andassem e os surdos ouvissem, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o Evangelho aos pobres. Deixem-me dizer-vos que isto aqui tem não apenas uma aplicação literal, física, mas também espiritual. Reparem, quando diz aqui pondo em liberdade os que estavam presos, não eram só presos que estavam em cadeias físicas, eram presos espirituais, presos às cadeias do inimigo. Estes cegos não eram só cegos físicos, também, obviamente. Jesus curou muitos cegos físicos, mas eram também cegos espirituais. Quando fala aqui dos surdos, não era só os surdos físicos, também eram os surdos espirituais. E os mortos, não era só os mortos físicos, também eram os mortos espirituais. Lembram-se daquela expressão que vem em Efésios 2:1, onde Paulo diz que estivemos mortos nas nossas ofensas e pecados? Portanto, quando alguém vive em pecado, está, em termos espirituais, morto. E este pobres aqui também não é só no sentido físico. Sabem que no início do Sermão da Montanha, em Mateus 5, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito, diz algumas versões, mas outras versões traduzem por bem-aventurados os humildes de espírito. Portanto, pobres de espírito já tem uma outra conotação na nossa linguagem hoje, deveria ser antes entendida por humilde de espírito. Ou seja, quem é que aceita o Evangelho? Aqueles que são humildes de coração. Porque aqueles que são vaidosos, arrogantes, não querem o Evangelho para nada. Foi assim no passado e é assim hoje ainda. A todas estas classes foi igualmente dirigido o convite revelador da graça de Deus. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Embora tenha visto o bem recompensado com o mal e o seu amor com o ódio, ele prosseguiu firmemente na sua missão de misericórdia. Os que procuravam a sua graça nunca eram repelidos. Esta frase, para mim, é absolutamente extraordinária.
Reparem, não havia ninguém, e amigos, continua a não haver ninguém hoje que não vá ao Senhor, que não seja por Ele aceito. Conhece aquele texto de João 6,37? É uma das promessas mais maravilhosas que nós encontramos na Bíblia. Todo aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. Fantástico. Como viajante sem lar, tendo que enfrentar a vergonha e a pobreza diariamente, viveu para aliviar as necessidades dos homens e para insistir com eles que aceitasse o dom da vida. As ondas de misericórdia, repelidas por aqueles corações obstinados, retornavam numa vaga mais forte de eterno e inexprimível amor. Ou seja, quando estas ondas de misericórdia que saíam do coração de Jesus batiam contra as rochas de corações duros e quando voltavam para trás, é como se o Senhor ainda duplicasse aquela onda de misericórdia. O Senhor não ficava ofendido. Ele ainda mostrava ainda mais amor, misericórdia. Eu creio que dificilmente nós às vezes conseguimos imaginar o grande amor do nosso Salvador por nós. Mas Israel tinha-se desviado do seu melhor amigo e único auxiliador. As súplicas do seu amor tinham sido desprezadas, os seus conselhos repelidos, as suas advertências ridicularizadas. A hora de esperança e perdão tinha passado rapidamente. Cá está. A oportunidade passa. A taça da ira de Deus, adiada por tanto tempo, estava quase cheia. E olhem, quando esta taça fica cheia, ui lá. Não há mais hipótese. As nuvens que se tinham acumulado durante séculos de apostasia, obviamente que estas nuvens não são nuvens literais, são nuvens no sentido espiritual. Agora escurecidas com angústia, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E o único que poderia salvá-los da condenação iminente tinha sido desprezado, injuriado, rejeitado e em breve seria crucificado. Quando Cristo... Só um bocadinho para trás, por favor. Quando Cristo fosse suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma só pessoa que seja uma calamidade infinitamente maior do que os ganhos e riquezas de todo o mundo. Entretanto, quando Cristo olhava para Jerusalém, estava diante dele a condenação de toda uma cidade, de toda uma nação, aquela cidade e nação que tinham sido as escolhidas por Deus, o seu tesouro especial. Era por essa razão que Jesus chorava sobre Jerusalém. Não era por aquilo que lhe ia acontecer, se bem que aquilo que lhe iria acontecer era terrível. Mas Jesus não chorava por eles, chorava por aqueles que ele quisera vir salvar e que não queriam a salvação. Amigos, não sei se já uma vez vos aconteceu vós quererdes fazer bem a alguém e, no entanto, essa pessoa a quem vós quereis fazer bem, ela reage negativamente. Não é doloroso? É muito doloroso. Agora, reparem, aquilo que nós sentimos como humanos, eu creio que é assim só uns pozinhos daquilo que Deus sente. A ingratidão, a maldade da raça humana. Vários profetas tinham chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que os seus pecados atraíram. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas. Por isso ele foi conhecido como, quem é sabe? Profeta chorão, exatamente. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas para poder chorar dia e noite pelo seu povo que foi morto, pelo povo de Deus que tinha sido levado para o exílio em Babilónia, no tempo de Jeremias. Qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Pois bem, Jeremias chorou, mas Jeremias tinha uma visão limitada. Imaginem Cristo, que via toda a cena. Ele via o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo tinha sido a morada de Jeová. Cá está a morada de Jeová. Onde? Volto a dizer, no templo. E em particular no lugar santíssimo do templo em Jerusalém. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupado por Tito e pelo seu exército. Quem era este Tito? Alguém sabe? Um general romano que haveria de vir com um exército para destruir a cidade. Olhava para além do vale para os pátios e pórticos sagrados e, com a vista obscurecida pelas lágrimas, via, numa terrível perspectiva, os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ou seja, é como se o filme estivesse a passar pela mente de Jesus. Ouvia os passos dos exércitos a marchar para a guerra. Ouvia as vozes de mães e de crianças que na cidade sitiada clamavam por pão. Eu vou-vos confessar uma coisa, amigos. Eu, pela graça de Deus, nunca passei fome. Não sei se está aqui alguém que já tenha passado fome. Eu nunca passei. Mas eu posso imaginar, e creio que a minha imaginação está muito aquém daquilo que é a realidade, eu posso imaginar o que é passar fome.
Eu posso imaginar o que seja, por exemplo, adultos terem crianças pequeninas e não terem que lhes dar nada. Eu posso imaginar que, por exemplo, se um dia eu passasse por uma situação dessas, eu ficaria certamente mais angustiado por não ter comida para dar aos meus filhos do que não ter comida para mim mesmo. Uma criança, ainda de tenra idade, dizer que tenho fome e um pai e uma mãe não terem nada para comer. Bom, amigos, isto é de partir o coração. E, no entanto, sabem uma coisa? Foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Jerusalém. Vocês sabem que em Lamentações, do capítulo 4, diz lá que, mas isso referindo-se ao cerco de Jerusalém no tempo de Jeremias, e que depois se repetiram esses mesmos horrores na segunda destruição de Jerusalém, diz que as mães cozinharam os próprios filhos. Provavelmente, esta é uma interpretação que eu faço, e creio que se calhar não está errada, que esses filhos que elas coziam, certamente eram filhos que já tinham morrido à fome. E então pegaram nos filhos já mortos, eu não creio que elas os fossem matar para depois os cozer. Não, eles morriam de fome e depois eles pensavam, já que não temos nada para comer, e está aqui o corpo do nosso filho, vamos cozer e vamos comer. Consegue imaginar isso? Vi o santo e belo templo, os palácios e as torres entregues às chamas, e no seu lugar apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, vi o povo do concerto espalhado por todos os países, tal como os destroços de um naufrágio numa praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre os seus filhos, via apenas a primeira dose daquela taça de ira que no juízo final, olhem aqui, deveria esgotar-se até ao amargo fim. Ou seja, o que é que nós já aqui começamos a ver? Que a destruição de Jerusalém, que o Senhor Jesus estava a visualizar no seu espírito, seria apenas uma amostra de quê? Dos juízos finais. Aquilo que aconteceu num âmbito local, ou seja, só numa cidade, pois bem, vai agora acontecer a nível global, a nível planetário. Então vocês podem imaginar, se os horrores da destruição de Jerusalém foram terríveis, imaginem os horrores que aí vêm. Nem é bom sequer pensar nisso. A piedade divina, o terno amor encontraram expressão nestas melancólicas palavras: ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes como a galinha junta os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Falta de vontade. Se tivesses compreendido como nação favorecida acima de todas as outras o tempo em que Deus te veio salvar e aquilo que te pode dar a paz, tenho reprimido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Terrível isto. Amigos, isto é uma boa oportunidade para nós fazermos um sério e honesto exame a nós próprios. Como é que está a nossa condição diante do Senhor? Todos nós precisamos de passar pelo arrependimento. Se queremos que a graça funcione em nós. E sem a graça estamos todos perdidos, porque a Bíblia é clara ao dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tenho reprimido o anjo da justiça, tenho convidado ao arrependimento, mas em vão. Ups, o que é que aconteceu? Ok? Não é meramente a servos, enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Santo de Israel, o teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável. E apesar disso, vocês não querem seguir-me para terem a vida eterna. Sabem, amigos, quando se der a destruição dos ímpios, não haverá nem um só ímpio que possa dizer, eu sou destruído por culpa de Deus. Nem um só. A culpa é de cada um individualmente. Porque Deus faz uma provisão e tem feito e continua a fazer provisões para que cada um possa ser salvo pela sua graça. Quem não se salvar é da única e exclusiva responsabilidade dessa pessoa. Cristo viu em Jerusalém, olha aqui, um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião e caminhando rapidamente ao encontro dos juízos punitivos de Deus. Que mundo é este aqui, mundo endurecido? É o mundo, é a época em que nós vivemos agora. As tribulações de uma raça caída, ao oprimirem a sua alma, arrancavam dos seus lábios aquele clamor extremamente amargo. Viu a história do pecado marcada na miséria humana, nas lágrimas e no sangue. O seu coração encheu-se de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra,
ansiava poder aliviar a todos. Olhem aqui. Contudo, mesmo a sua mão não poderia impedir a onda das desgraças humanas. E porquê que a sua mão não pode impedir a onda das desgraças humanas? Porque Deus simplesmente não força ninguém. Respeita a liberdade de todos. Ele estava disposto. Poucos procurariam a sua única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte para colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, iriam até ele para procurarem ter vida. Uau! A majestade dos céus a chorar. O Filho do Infinito, Deus com o espírito perturbado, curvado pela angústia. Esta cena comoveu todo o céu. Todo o céu estava a contemplar Jesus naquele momento de angústia. E todo o céu estava comovido. E aqueles que deveriam estar mais comovidos ridicularizavam. É mesmo triste. Ela revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra como é árdua, mesmo para o poder infinito, a tarefa de salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, ao olhar para a última geração, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier e não só, viu o mundo envolvido num engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus, gosto desta frase aqui, porque ela revela uma realidade que muitos de nós não temos consciência. O grande pecado dos judeus foi o ter rejeitado Cristo. O grande pecado do mundo cristão é a rejeição da lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Por outras palavras, quando Cristo esteve aqui pela primeira vez na terra, a quando da sua primeira vinda, sabem o que é que o seu povo professo colocava nos píncaros? Era a lei. Defendiam a lei, até acusavam Jesus de ser pecador, porque, segundo a concepção deles, Jesus não cumpria a lei. Então, era a lei, enfatizavam a lei. E o que é que fizeram ao autor da lei, ao senhor da lei? Rejeitaram-no completamente, mataram-no, exatamente. Sabe o que é que o mundo professamente cristão faz hoje? É Cristo. E a sua lei, levar-se para debaixo do tapete. Vocês dizem, então, mas como assim? Como assim? Conhece aquele texto de Tiago 2, 10 a 12, que diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se quê? Culpado de todos. Qual é o mandamento que é mais desprezado e até ridicularizado pelo mundo dito cristão de hoje? O quarto mandamento. O quarto mandamento. E, portanto, ao rejeitar o quarto mandamento, rejeita-se a lei toda. Ao rejeitar-se a lei, está-se a rejeitar o Senhor da lei. Porque uma coisa está indissociada da outra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Isto no nosso tempo já. Haveria milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás. É o mundo hoje, amigos. Isto é uma descrição do mundo hoje. Condenados a sofrer a segunda morte, que se recusariam a escutar as palavras da verdade no dia do ajuste de contas. Terrível cegueira, estranha presunção. É mesmo terrível cegueira. Às vezes, quando falo com algumas pessoas, por exemplo, do mundo evangélico, eu vou-vos dizer, eu fico angustiado como é que aquelas mentes não conseguem reconhecer algo que é tão claro. Sobre a validade do quarto mandamento. Mas é tão claro, está lá no meio da lei. Se estivesse nas pontinhas, no meio. E sabem uma coisa? Há tantas palavras na língua hebraica antes do quarto mandamento quanto há palavras depois do quarto mandamento. O que mostra que o quarto mandamento está exatamente ali no centro da lei. Sabem, na mentalidade judaica, tudo aquilo que ficava no centro era o mais importante. Claro que os outros mandamentos são importantes, obviamente. Mas porquê que podemos dizer que o mandamento central, o quarto mandamento, é o mais importante? É o único dos 10 que contém o nome do seu autor. Contém o nome do legislador. Nenhum outro mandamento contém. O quarto contém. Portanto, quando o inimigo faz esse trabalho de querer tirar da mente das pessoas a validade do quarto mandamento, ele faz um trabalho fenomenal, entre aspas, obviamente. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo, pela última vez, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, se tinha afastado do templo, mais uma vez foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Ali sentou-se com eles na encosta relevada, sobranceira à cidade. Mais uma vez contemplou os seus muros, torres e palácios. Mais uma vez está diante dele o templo, no seu deslumbrante esplendor, como um diadema de beleza a coroar o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista tinha louvado o favor de Deus para com Israel, fazendo a sua sagrada casa a sua habitação. Sabem que Davi viveu sensivelmente 1000 anos antes de Cristo. Ele escolheu antes a tribo de Judá e o Monte Sião, seu preferido. Cá está o Monte Sião, onde estava o templo.
Construiu o seu santuário alto como o céu. O primeiro templo tinha sido edificado durante o período de maior prosperidade da história de Israel. Sabem quando é que foi construído o primeiro templo? Foi no reinado de que rei, lembram-se? O rei Salomão, por isso ficou conhecido como o Templo de Salomão, porque foi construído no reinado. É verdade que o pai de Salomão, que era Davi, tinha preparado tudo. Tinha colocado os materiais à disposição, tinha feito a planta, mas Deus não permitiu que ele construísse. Sabem porquê? Lembram-se? As mãos de Davi tinham muito sangue. É que Davi, ele tinha, digamos, desculpem uma expressão, limpo a maior parte dos inimigos de Israel. E por isso o reinado de Salomão, do seu filho, foi um reinado de paz e prosperidade para Israel. Foi no tempo do rei Salomão que a nação de Israel atingiu os limites mais extensos das suas fronteiras. Foi o clímax em toda a história de Israel. E foi nessa altura que se construiu, portanto, o templo. Como diz aqui, durante o período de maior prosperidade da história de Israel. O rei Davi tinha acumulado grande abundância de tesouros para este fim e a planta para a sua construção fora feita por indicação divina, como eu vos acabei de dizer. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel. Porquê que ele foi o mais sábio? Lembram-se? Pediu sabedoria, exatamente. E o que é que Tiago no capítulo 1 diz? Se alguém necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Às vezes parece que ficamos a invejar a sabedoria uns dos outros. Não temos necessidade disso. É só pedir a Deus. Mas, este templo foi o edifício mais magnífico que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu, relativamente ao segundo templo, que segundo templo é este? Sabem que este primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído no ano 586 a.C., pelos babilónios. E depois do exílio, que durou quantos anos? Quem se lembra? 70 anos, muito bem. Segundo Jeremias, capítulo 25, capítulo 29. Depois desses 70 anos terem esgotado, uma parte dos judeus, não foram todos, uma minoria, voltaram. E foram esses que agora reconstruíram o templo. E essa reconstrução, o templo que resultou dessa reconstrução, é que ficou conhecido na história como o segundo templo. Mas o templo em si, como construção arquitetónica, ficava muito aquém do esplendor do primeiro. No entanto, o profeta Ageu, olha o que ele vai dizer. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Ageu 2, 9. Já agora, não se admirem se na vossa versão vocês não encontrarem lá esta expressão, o desejado de todas as nações. Ela só aparece na versão Almeida, portanto, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Na atualizada não existe. Mesmo na chamada Almeida corrigida fiel, ACF, versão ACF, também não aparece. Mas uma das versões mais usadas no mundo anglófono, que é a chamada King James Version, diz lá, The Desire of Ages. Portanto, quem és desejar todas as nações. Aliás, foi nesta expressão que Ellen White se inspirou para dar título ao seu livro, Desejar todas as nações. Pois bem, refere-se a Jesus Cristo, obviamente. Continuando. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, atenção, do primeiro templo, este foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que tinha voltado de um longo exílio, os tais 70 anos, para um país devastado e quase deserto em termos de população. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a grandeza do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício por ele vir a ser tão inferior ao interior. Aliás, até um dos sacerdotes diz que havia pessoas que choravam, outras se riam. Umas choravam de alegria porque o templo ia ser reconstruído. Outros choravam por tristeza porque o templo ficava muito aquém da glória do primeiro. O sentimento que prevalecia é descrito pelo profeta de uma forma bem viva. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, o próprio Ageu reconhece que, em termos de vista humana, o segundo templo ficava aquém. Então foi feita a promessa de que a grandeza desta última casa seria maior do que a da anterior. E agora a grande pergunta é, mas como é que a glória do segundo templo iria ser maior do que a glória do primeiro templo? Já iremos responder. Mas o segundo templo não teve, isto é Ellen White a dizer, não teve o mesmo esplendor do primeiro, nem a sua consagração foi acompanhada
pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tinha tido. Quais foram estes visíveis sinais da presença divina que o primeiro templo, o Templo de Salomão, tinha tido? Pois bem, a nuvem que veio encheu o templo de fumo, por assim dizer, e aí essa nuvem significava que a presença de Deus enchia o templo. Quando foi a inauguração do segundo templo, não houve nada disso. E essa glória que tinha enchido o primeiro templo também tinha enchido o santuário quando foi inaugurado no deserto. Se os irmãos lerem com atenção os últimos versículos do último capítulo do livro de Êxodo, ou seja, Êxodo 40, vão ver que no momento da inauguração do templo, pois bem, a nuvem de glória do Senhor encheu o santuário. E o mesmo aconteceu, vem descrito em 1 Reis capítulo 8, quando o templo em Jerusalém foi dedicado. Este segundo, nem isso. Então como é que este templo poderia ser maior em glória do que o primeiro? Já iremos ver. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar a sua dedicação. Não foi vista nenhuma nuvem de glória a encher o santuário recém-construído. Nada. Não desceu nenhum fogo do céu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah, a tal nuvem, já não habitava entre os querumbins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho nunca mais lá estariam. Nenhuma voz se fazia ouvir vinda do céu para dar a conhecer ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Então, e como é que este templo poderia ser maior? A sua glória. Durante séculos, os judeus tinham se esforçado em vão por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se tinha cumprido. Entretanto, o orgulho e a incredulidade cegavam a sua mente para o verdadeiro sentido das palavras do profeta. Sabem o que é que está aqui a ser dito? Que os judeus tentaram, durante séculos, entender a profecia de Ageu. E davam explicações e mais explicações para tentar dar a entender que essa profecia se tinha cumprido. Nunca conseguiram. Estavam enganados. Vamos ver o que é que aconteceu. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas, e agora esta é a razão, com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejar de todas as nações, que é a expressão que vem do profeta Ageu, tinha na verdade chegado ao seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Ou seja, o primeiro templo foi honrado com a presença de Deus, é verdade, mas a presença de Deus de forma invisível. Era através da nuvem de glória. Pois bem, o segundo templo iria receber maior glória porque aí a presença de Deus não era apenas de forma invisível, era de forma visível. Isto porquê? Porque Deus em pessoa iria entrar naquele templo, na pessoa de Jesus Cristo. Com a presença de Cristo e apenas com ela, o segundo templo excedeu a glória do primeiro. Mas Israel tinha afastado de si o dom que o céu lhe oferecia. Com o humilde mestre que naquele dia tinha saído das suas portas de ouro, a glória tinha-se retirado do templo para sempre. Estavam cumpridas as palavras do Senhor, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Sabem que quando o primeiro templo foi destruído, já agora, só aqui um pequenino parênteses, ainda estamos bem no tempo, deixem só colocar-vos esta questão para vocês refletirem. Quando nos é dito, no primeiro capítulo do livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor chegou a Jerusalém e tomou os utensílios da casa do Senhor, ou seja, do templo, eu pergunto, porquê que Nabucodonosor, ao entrar no templo, e particularmente ao entrar no lugar santíssimo, porque ele levou tudo, porquê que ele não foi fulminado? Como foram Nadab e Abiú, por exemplo, filhos de Arão, quando entraram desrespeitosamente porque estavam embriagados. Lembram-se dessa história, em Números 10? Como estavam embriagados, entraram desrespeitosamente na presença do Senhor no lugar santíssimo, fulminados. Eu pergunto, porquê que Nabucodonosor não foi? Sabem porquê? Porque a presença do Senhor já não estava no templo. Ele já era só material. Não havia a presença do Senhor. Sabem onde é que está escrito na Bíblia que a presença do Senhor se retirou desse templo? Foi destruída em 586 a.C. Venham comigo rapidamente a Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10. Não sei se alguma vez leram com atenção o capítulo 8. O capítulo 8 descreve visões que Deus deu ao seu profeta Ezequiel, que não estava
em Jerusalém, estava em Babilónia exilado, mas em Babilónia, através de visões que Deus lhe deu, ele viu o que estava a passar no templo em Jerusalém. E sabe o que é que ele viu no capítulo 8? Leiam o capítulo 8 com a abominação atrás de abominação, atrás de abominação, que era cometida no templo em Jerusalém, sabem por quem? Pelos próprios pastores, pelos próprios sacerdotes. E qual era a abominação das abominações que era cometida? Já agora, só para recordarem, venham comigo ao capítulo 8, ao versículo 16. Portanto, Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e estes estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. E esta expressão aqui é muito fundamental para nós entendermos quem é que aqui estava. Sabem porquê? Porque em Joel 2,17 nos é dito que as únicas pessoas que podiam estar entre o pórtico e o altar eram os sacerdotes. Então, quando aqui diz que entre o pórtico e o altar havia cerca de 25 homens, estes 25 homens não eram homens comuns, vulgares, eram sacerdotes, eram os pastores, eram os teólogos de então. 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o Oriente, adoravam o sol virados para o Oriente. O que é que os pastores estavam a fazer no templo do Senhor? A adorar o sol, que era a divindade pagã mais adorada naqueles templos. E não só. Sabem que o templo em Jerusalém, a entrada do templo ficava virada, aliás, do próprio santuário no deserto era igual. Para onde é que ficava a entrada, para que ponto cardeal ficava virado? Sabem? O santuário que foi erigido no deserto e depois o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, a entrada principal, aliás, só havia uma. A entrada estava virada para onde? Para norte, para sul, para este, para oeste, estava virada para onde? Ora, digam lá. Para este, para o oriente. E sabem que foi propositadamente que Deus mandou fazer isso. Sabem porquê? Porque entre os povos pagãos que adoravam o sol, eles costumavam fazer aquilo que estes sacerdotes aqui, já em alto estado de apostasia, ou em baixo estado de apostasia, estavam a fazer, é que eles se viravam precisamente para o oriente para adorar o sol. Era isto que os povos pagãos faziam. Então o Senhor, porque queria que os seus adoradores não tivessem nada a ver com o sol, e atenção, o sol que adorava era o sol nascente, não o sol poente, porque o sol poente já está a perder a sua força, digamos assim, entre aspas. Mas o sol nascente não, esse está cheio de vigor. Então é o sol nascente que é adorado pelos pagãos. Então aqueles que iam adorar a Deus no templo em Jerusalém, ao entrarem no templo para adorar a Deus, eles viravam as costas para o sol. E agora, isso era o comum, isso era o normal. Agora imaginem que os próprios sacerdotes viravam as costas para o templo, como quer dizer, nós não queremos saber de Deus para nada, vamos adorar ao sol. Isto era a apostasia das apostasias. E por causa disso, o que é que vai acontecer? A presença do Senhor vai se retirar. É o que nos diz Ezequiel no capítulo 10. Venham agora ao capítulo 10, a partir do versículo 18. Lemos só o 18 e o 19. Não sei se algumas das vossas versões têm um subtítulo. A minha diz: a glória de Deus abandona o templo. Versículo 18, 10, 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querumbins. Já agora, estes querumbins são os querumbins que vêm logo relatados no capítulo 1 de Ezequiel, e que Ezequiel vê uma visão, os querumbins ali com umas rodas, etc. Assim, uma visão que parece muito confusa, mas que mostra que todos os planos de Deus estão perfeitamente intrincados uns dos outros. E diz que a glória do Senhor saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querumbins. Os querumbins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Olhem aqui, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes querumbins, por assim dizer, vieram como que buscar o Senhor que estava no templo em Jerusalém. Eu estou só a resumir. Eles entraram no templo, foram até ao lugar santíssimo, pegam, por assim dizer, nessa glória que aí estava, agora carregam-na sobre si e saem. E saem em direção aonde? Ao oriente, à entrada principal do templo. E aí param, como que tendo relutância de abandonar por completo o santuário. E depois de aí parar por algum tempo, o que é que acontece a seguir? Capítulo 11. Venham agora ao capítulo 11. Está aqui algo muito interessante. Capítulo 11, versículos 22 e 23. Diz assim: então os querumbins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, que era onde estava o templo,
e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Pergunto, qual é o monte que está ao oriente da cidade de Jerusalém? É o Monte das Oliveiras. Então perceberam o que é que aqui se passou? A apostasia graçava em Judá. Então os querubins vêm em direção ao templo, entram no lugar onde a glória do Senhor se fazia manifestar, que era no propiciatório, no lugar santíssimo, como que carregam essa presença de Deus sobre os seus ombros e afastam-se. E vão até à entrada, até ao oriente do templo, à porta oriental. Param aí durante um tempo e depois afastam-se e dirigem-se para onde? Para o monte que está ao oriente da cidade, para o Monte das Oliveiras. Amigos, sabem uma coisa? Agora pasmem com isto. Quando Jesus em pessoa esteve cá, ele repetiu exatamente o mesmo trajeto que tinha sido repetido por estes querubins. Pensem nisto. Jesus estava dentro do templo, sai do templo, para um bocadinho cá fora, no pátio, ou seja, já à entrada. É naquele momento que se dá aquele pequeno diálogo entre Jesus e os discípulos, quando os discípulos lhe chamam a atenção: ó Senhor, olha para estas construções magníficas. E o Senhor lhes diz: vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estava parado. E quando Jesus finalmente sai do pátio do templo, dirige-se para onde? Para o Monte das Oliveiras. E quando ele sai, ele diz: a vossa casa vos ficará deserta. O que é que isto quer dizer? Quando Jesus saiu daquela vez daquele templo, saiu para nunca mais voltar. E aquele templo ficou abandonado da presença divina. Ficou como o templo em Jerusalém no tempo de Ezequiel. Olha, o mesmo percurso. Só que o primeiro percurso é feito com a presença de Deus invisível. O segundo é com a presença de Deus visível, na pessoa de Cristo. Muito interessante este pormenor. Vamos avançar? Os discípulos, assustados e admirados diante da profecia de Cristo sobre a destruição do templo, desejavam compreender melhor o significado das suas palavras. Durante mais de 40 anos tinham sido usados, com grande abundância, riquezas, trabalho e conhecimentos arquitetónicos, para fazer ressaltar o seu esplendor. Herodes o Grande tinha usado prodigamente riquezas, tanto romanas como dos tesouros judeus. Reparem, até usou riquezas romanas. E até mesmo o imperador do mundo. Quem era o imperador do mundo? César. César Augusto. E até mesmo o imperador do mundo tinha enriquecido com as suas ofertas. Blocos maciços de mármore branco, de um tamanho quase fabuloso, vindos de Roma para este fim, formavam parte da sua estrutura. Imaginem, até Roma contribuiu para o embelezamento do templo. O que é que importa, meus queridos, embelezar o exterior, quando o interior está despido da presença do Senhor? Já pensaram nisso? E vou-vos dizer uma coisa. Uma das razões porque às vezes muitas pessoas dão muita ênfase ao seu exterior, sabem porquê? Porque o seu interior está vazio. É verdade. Os discípulos chamaram a atenção do Mestre para eles, dizendo: olha as pedras e que edifícios. A estas palavras Jesus deu a solene e surpreendente resposta: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos associaram a destruição de Jerusalém aos factos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal para ocupar o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do domínio romano. O Senhor tinha-lhes dito que viria uma segunda vez. Ou seja, os discípulos aqui associaram a destruição de Jerusalém à vinda pessoal de Cristo para reinar neste mundo. Mas esperem aqui o que é que Ellen White nos diz também. Daí, ouvindo mencionar os juízos sobre Jerusalém, dirigiram o pensamento para aquela vinda. E quando estavam sobre o Monte das Oliveiras reunidos em volta do Salvador, perguntaram: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sabem uma coisa? Sabem quando os discípulos ouviram Jesus dizer que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, os discípulos não conseguiam conceber na sua mente que aquele templo pudesse ser destruído uma vez mais, e eu digo uma vez mais porque já tinha sido destruído uma vez. Eles não concebiam na sua mente que o templo não pudesse ser destruído antes do fim do mundo, antes da vinda de Cristo. E por isso é que a pergunta deles é uma pergunta dupla. E Jesus vai responder de forma dupla. E na resposta que Jesus vai dar, Jesus vai encadear uma série de acontecimentos que teriam o seu culminar na destruição de Jerusalém, mas por outro lado, essa mesma sequência de eventos é uma sequência de eventos que culmina igualmente quando? Na segunda vinda de Cristo. Sendo que os acontecimentos que culminaram na destruição de Jerusalém são uma amostra
daquilo que iria repetir-se novamente e que iria culminar na segunda vinda de Cristo. Se nós não compreendemos isto, não sabemos interpretar Mateus 24. Misericordiosamente, o futuro estava oculto aos discípulos. Se naquela ocasião tivessem compreendido perfeitamente os dois terríveis factos, quais dois terríveis factos? Os sofrimentos e morte do Redentor por um e a destruição da sua cidade e templo por outro, teriam ficado dominados pelo terror. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, Ele poupa-nos certos conhecimentos para nós não ficarmos muito aterrorizados. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos que deveriam ocorrer antes do fim do tempo. As suas palavras não foram perfeitamente entendidas nesse momento, mas o seu significado ser-lhes revelado quando o seu povo necessitasse da instrução que elas continham. A profecia que Jesus proferiu tinha um duplo sentido. Cá está, duplo sentido. Ao mesmo tempo que falava da destruição de Jerusalém, este é um sentido. Qual é o outro sentido? Representava igualmente os terrores do último grande dia. Cá está. Mateus 24 tem que ser lido nesta perspectiva. Duplo sentido, dupla interpretação. Porquê que Jesus deu este duplo sentido? Porque a pergunta que os discípulos fizeram, volto a repetir, era uma pergunta dupla. E porquê que os discípulos fizeram uma pergunta dupla? Porque na mente deles, eles não conseguiam perceber que o templo pudesse ser destruído outra vez, antes do fim do mundo. Estamos quase a terminar. Jesus revelou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel, e especialmente o castigo que sofreria por causa da sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam o terrível clímax. A hora temida viria súbita e rapidamente. O Salvador advertiu os seus seguidores dizendo: ora, quando virem no lugar santo o horror medonho, eu não gosto desta expressão que vem aqui nesta versão bíblica, que é a Bíblia Nova. Ora, quando virem no lugar santo, as nossas versões dizem o abominável da desolação. E esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e já agora o profeta Daniel falou do abominável da desolação onde? No capítulo 9, na profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27. Quem lê isto procura entender, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. E sabem qual era o sinal que Jesus fez aqui referência? Sabem que Lucas, ao falar dos mesmos eventos, diz, quando vir de Jerusalém, quê? Sitiada de exércitos, ou cercada de exércitos. Então, o que era o abominável da desolação? Isto, querem ver? Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos na Terra Santa, que Terra Santa é esta? Que se estendia algumas centenas de metros para além dos muros da cidade. Porquê que era chamada Cidade Santa? Já agora. Ainda hoje dizem a Terra Santa. Já não é. Quando é que uma coisa é santa? Quando tem a presença do Deus Santo. Quando a presença de Deus lá estava, era a Terra Santa, era a Cidade Santa. Mas quando a presença santa de Deus se retira, já não é mais santo. Acabou. Porquê que Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo? Porquê? Porque estava ali a presença de Deus. E é a presença de Deus que torna qualquer coisa santo. Porquê que o tempo do sábado é santo? Porque tem, nesse tempo, a presença de Deus. E porquê que os outros dias são comuns? Porque não tem a presença especial de Deus. É simples. Isto não é nada difícil de compreender. Então, quando os símbolos idolátricos romanos fossem erguidos na Terra Santa, que se estendia a algumas centenas de metros para além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam procurar a sua segurança fugindo. Quando vissem o sinal de aviso, qual era o sinal de aviso? Quando vissem a cidade cercada de exércitos. Bom, hoje não vou responder, a próxima semana vou responder. Aliás, o texto vai responder. Porque a pergunta que imediatamente vem à nossa mente, qualquer pessoa inteligente, é: então como é que se pode fugir de uma cidade que está cercada? Não é? Como é que se pode fugir de uma cidade que está cercada? Próxima semana vamos responder a isso. Por agora fiquem com esta noção, que o sinal de aviso para os cristãos que estavam em Jerusalém de que eles deveriam fugir, e Deus iria providenciar um meio de fuga, era que a cidade fosse cercada. Ok? E agora faço-vos uma pergunta. Desculpem-me eu enfatizar este ponto. Eu disse-vos que, aliás, e Ellen White o diz claramente, que a profecia de Mateus 24 tem um duplo sentido. Tem um sentido na destruição de Jerusalém e tem um outro sentido na destruição da consumação do século, no fim do mundo, certo? O abominável da desolação que vem referido em Mateus 24, 15, é a tal cidade de Jerusalém cercada de exércitos, certo? À luz de Lucas 21. Eu não tenho tempo agora para ver todas essas passagens, mas para aqueles que conhecem,
compreendem facilmente. Agora eu faço-vos a pergunta. No primeiro significado de Mateus 24, ou seja, que conduz à destruição de Jerusalém, o sinal de aviso, o abominável da desolação, era quando a cidade fosse cercada pelos exércitos romanos. E aí o povo de Deus deveria fugir para os montes. Agora a minha pergunta é, o que é que será o sinal de aviso para os cristãos que vivem nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo? O que é que será o abominável da desolação nos últimos dias? Alguém é capaz de me dar uma pista? Isso mesmo, isso mesmo. Será igualmente um cerco, mas olhem que agora não é um cerco literal, físico, é um cerco circunstancial. O que é que eu quero dizer com esta expressão cerco circunstancial? É um cerco de circunstâncias. Ou seja, criam-se as circunstâncias perfeitas, entre aspas, para que o povo de Deus fique como quem... Exatamente, é a expressão, irmão Armando, encurralado. Não tem para onde fugir. E sabem que cerco é esse cerco circunstancial, aquilo que nós adventistas conhecemos como o decreto dominical. Portanto, é o abominável da desolação de Mateus 24:15, no tempo do fim, é o decreto dominical. E mais uma vez serão os romanos a fazerem esse cerco. Não há nada de novo debaixo do sol. Já repararam? Interessante. E já agora, sabem o que é que... Olha, façam uma busca na internet e procurem símbolo das legiões romanas. Sabem o que é que as legiões romanas, os soldados romanos, tinham os seus estandartes? E nesse estandarte havia dois símbolos, dois. Era a águia, está certo, e mais um. Qual era? Vocês podem ver. O sol, porque o sol era adorado. Já pensaram que no tempo do fim esses símbolos vão estar novamente presentes? Sabem porquê? Vai estar a águia, que é símbolo da nação norte-americana, e vai estar o sol, que é símbolo do papado católico romano. Vocês entram em qualquer igreja católica romana, os santos não têm uma auréola solar à volta, a hóstia não tem a forma do sol, não é muitas coisas. Olha, em 2005 eu estive uns dias na Madeira, minha mulher precisou de lá ir, e nós subimos por teleférico no Funchal até ao monte, onde houve aquele acidente agora no passado dia 15 de agosto, morreram lá pessoas com a queda de uma árvore. Estávamos lá naquele local e eu estava em frente à igreja lá, a igreja católica lá do monte, e de repente olho, uau! Até tirei uma fotografia, um símbolo com o sol e a águia. Ou seja, igrejas católicas hoje ainda usam este símbolo, que era o símbolo das legiões romanas. E reparem, o que é que nós temos aqui? Apocalipse 13 em símbolo. O sol, representando o poder católico romano, a unir-se à águia, poder dos Estados Unidos da América. E sob essa aliança, a águia com o sol, vai-se impor um cerco ao povo de Deus. Volto a dizer, um cerco circunstancial. Não há nada de novo debaixo do sol. Isto é absolutamente fascinante, a profecia bíblica. E nós ficamos a compreender que tudo se passa segundo os mesmos esquemas. Por toda a Judeia, assim como em Jerusalém, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. E reparem, quando o povo de Deus estava em Jerusalém, visse o sinal, o tal abominável da desolação, o que é que deveriam fazer? Fugir para os montes. O que é que o Espírito de Profecia nos aconselha ao povo de Deus dos últimos dias, quando saiu o decreto dominical? Fugir para onde? Para os montes. Eu pergunto, onde é que acham que Ellen White foi buscar esta ideia? A Mateus 24. Só que muitos de nós não tínhamos compreendido Mateus 24 a fundo. E agora, cada vez mais, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estou fascinado, eu tantas e tantas vezes agradeço a Deus. Sabem porquê? Porque a compreensão que nós hoje vamos tendo da palavra de Deus é cada vez maior e mais profunda. Os nossos pais e avós que nos precederam, eles tiveram uma grande compreensão da palavra de Deus, é verdade. Mas nós somos uma geração que estamos a ser fortemente beneficiada. E sabem porquê? Porque à medida que nos aproximamos do tempo do fim, Deus vai-nos, na sua graça, dando mais revelação para nós estarmos mais escudados e mais preparados para a grande crise que aí vem. Porque quem não estiver bem alicerçado na sua mente não vai ter coragem mental nem psicológica para resistir. Então o Senhor vai nos revelando e nós compreendemos isto cada vez melhor e é essa compreensão que nos dá força anímica, força espiritual para nós, eu acredito, suportarmos o que aí vem e que vai ser muito duro. Finalmente, aquele que por acaso estivesse no telhado não deveria ir a casa, mesmo que fosse para salvar os tesouros mais valiosos.
os tivesse a trabalhar nos campos ou nas vinhas, não deveriam perder tempo em voltar para apanhar a roupa exterior que tinham tirado enquanto estavam sob o calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para não serem apanhados pela destruição geral. Isto em Jerusalém e no tempo do fim igual. No reinado de Herodes, Jerusalém não só tinha sido grandemente embelezada, como com a construção de torres, muralhas e fortaleza, a acrescentar à força natural da sua posição, se tinha tornado aparentemente inexpugnável. Aparentemente. Mas veio a cair completamente. Quem quer que nesse tempo tivesse publicamente predito a sua destruição teria sido chamado, como Noé na sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por causa dos seus pecados foi anunciada a ira contra Jerusalém e a sua teimosa incredulidade selou a sua sorte. Cá está, aquilo que sela a nossa sorte também, se nos perdermos, oxalá que não, é só isto, teimosa incredulidade. Não é nada. O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias, ouçam bem agora, governantes e chefes de Israel, vocês odeiam a justiça e torcem tudo o que está direito. Edificam Jerusalém, a cidade do Monte Sião, sobre o crime e a injustiça. Os magistrados deixam-se subornar, olhem só, até os magistrados se deixavam subornar, para darem sentenças injustas. Os sacerdotes só ensinam por dinheiro, olhem só. Isto faz lembrar alguma coisa nos nossos dias? Conhecem movimentos religiosos onde os dirigentes só pensam... Uma vez, no início do meu ministério, dei estudos bíblicos a uma senhora que tinha andado na Iorda. Isto são factos conhecidos, por isso ouso falar isto. E sabem, essa senhora contou-me que, quando começou a frequentar essa igreja, tinha uma economia no banco, cerca, na altura, 2.000 contos. Entretanto, em 2 anos e meio que ela lá esteve, esses 2.500 contos foram todos, e ainda pediu mais 2.500 contos emprestados a pessoas e deixou lá também. A senhora estava plintra, como se diz. E ela contou uma experiência que nunca mais vou esquecer. Ela diz que um dia, lá o pastor, ou enfim, lá o responsável religioso, um dia fez um apelo à congregação, perguntando se alguém queria ser abençoado. Claro, muitas pessoas estão em necessidade espiritual e muitos se levantaram para ir à frente para serem abençoados. Então ele leu o Salmo 23, só leu. E no final de ler, sabem qual foi o apelo que ele fez? Uma vez que eu li o Salmo 23, quem é que está na disposição de dar 23 contos? Assim. Eu, na altura, sabe o que é que me saiu pela boca fora? Eu disse, olha, você teve muita sorte. Se ele tivesse lido o Salmo 150, tinha pedido 150 contos. Amigos, isto, se não fosse... Bom, dá vontade de rir, mas isto é trágico. Isto é trágico. Sacerdotes só ensinam por dinheiro e os profetas vendem as suas previsões. Alegam que o Senhor os apoia e diz, e o Senhor está connosco, nada de mal nos há de acontecer. Isto era o que eles pensavam. Mas, no entanto, o que é que vai acontecer à cidade de Jerusalém? Pois bem, hoje ficamos por aqui, vamos ver na próxima semana. Muito obrigados, irmãos, pela vossa atenção. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento abençoado, que nos deste a possibilidade de vivermos aqui em conjunto, estudando e meditando na Tua Santa Palavra. Obrigado porque através destes acontecimentos reais, que se passaram efetivamente e que antecederam a destruição da magnífica cidade de Jerusalém, nós podemos ver uma amostra daquilo que vai acontecer em breve a este mundo de pecado. Ó Senhor, nós pedimos insistentemente que a Tua graça, Senhor, se manifeste sobre cada um de nós. E que nós não possamos ter corações incrédulos, mas possamos ter corações sensíveis para nos deixarmos influenciar pelo Teu Espírito Santo, que nos quer convencer dos pecados de cada um de nós. E, Senhor, que possamos ter a humildade e a coragem para confessarmos esses pecados a Ti e recebermos assim a graça e o perdão que Tu tão graciosamente nos queres oferecer a cada um de nós. Ó Senhor, que a Tua graça possa produzir efeitos práticos, verdadeiros em cada um de nós, na vida de cada um de nós. E que nós, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça, possamos desenvolver cada vez mais o nosso caráter à semelhança e à imagem do nosso querido Salvador. Senhor, que Tu nos dês também a coragem, Senhor, para suportar aquilo que muitas vezes pesa sobre o nosso coração, ao vermos pessoas que poderiam aceitar igualmente a Tua graça, mas que não querem. Ó Senhor, como isso magoa, e sobretudo nos magoa quando nós vemos que essas pessoas são pessoas que nós amamos, pessoas que nós estimamos. Alguns até podem ser familiares nossos, ou até mesmo familiares chegados. Ó Senhor, quão triste, Senhor, é nós podermos ver como pessoas rejeitam a Tua graça.
Mas ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos compreender que essa tristeza que nós sentimos, Tu já a sentiste e continuas a sentir, e numa dimensão muitíssimo maior que nós não conseguimos compreender. Senhor, ajuda-nos para que cada um de nós possa estar cada vez mais submisso a Ti e se possa deixar transformar por Ti. E que quando chegarem estes acontecimentos previstos, Senhor, nós possamos fazer parte daquele grupo que dirá um dia: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Leva-nos, Senhor, agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.